Pois bem, falando também ainda, né, sobre a NR9, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos agentes de riscos ambientais. São os riscos químicos, físicos e biológicos. Muitos questionam por que essa norma ela não traz também em si os agentes de risco mecânico, né, o risco de acidente, ou os agentes de riscos ergonômicos. Esses dois agentes, o agente mecânico, o risco de acidente, o risco ergonômico, eles não constam de análise dentro da higiene ocupacional. Por isso nós vamos focar apenas nos riscos químicos, físicos e biológicos. Quais são os riscos químicos? O risco químico são todos aqueles componentes que podem entrar em contato com o trabalhador e interferir na sua saúde, seja por via oral, seja pela pele. O risco químico, ele pode ser encontrado na sua forma natural, na natureza, ou ele pode ser encontrado também em formas que foram alteradas, como por exemplo um produto químico qualquer, aquele produto que nós temos em casa, que nós temos na empresa, as tintas, os solventes. Os riscos químicos, eles podem ser também pequenas partículas que pelo sistema respiratório possa entrar em contato com o trabalhador e lhe causar algum adoecimento. Podemos falar das poeiras, né, dos fumos, podemos falar das partículas respiráveis que são passíveis de avaliação. E os riscos físicos, quais são eles? Os mais comuns, por exemplo, o ruído é um risco físico comum, um agente físico que a gente costuma analisar muito, avaliar muito dentro das empresas. Um outro agente físico, vibrações, que assim como o ruído, são formas de energia, né? A vibração e o ruído são formas de energia física. Temos também, dentre aí, os agentes físicos, as temperaturas extremas. Além disso, nós temos os riscos biológicos, que são formas de vida que possam entrar em contato com o trabalhador e lhe causar algum dano à saúde. Aí podemos citar bactérias, podemos citar vírus, comuns em ambientes hospitalares, em ambientes de saúde, em clínicas, comuns em laboratórios. Um pouco de exemplo de cada um desses riscos e suas formas de avaliação. Os riscos químicos, por exemplo, existe a possibilidade de avaliação qualitativa e quantitativa desses riscos químicos. Alguns dos anexos da NR de número 15 nos falam sobre o formato de avaliação desses agentes químicos. Além disso, nós também podemos citar as normas de higiene ocupacional da Fundacentro, as NHO, que falam especificamente sobre a metodologia de avaliação desses agentes químicos. O agente químico, ele é passível de avaliação e que pode gerar o pagamento de um adicional de insalubridade que pode ser de 10, 20 até 40%, por exemplo. Já os agentes físicos, normalmente os mais comuns, né, avaliados mais comumente, o ruído, a vibração, as temperaturas extremas, eles podem ser avaliados tanto qualitativamente também como quantitativamente, ou seja, tem um equipamento que vai medir se aquela quantidade de exposição ela dá ao trabalhador o direito a receber um adicional de insalubridade ou não, ou se há necessidade de se controlar esses agentes por medidas de controle ou medidas preventivas. E também temos os agentes biológicos. Estes, por sua vez, só podem ser avaliados qualitativamente, porque assim é definido pelo anexo 14 da NR15. Os agentes biológicos, eles não são avaliados de forma quantitativa, não existe um equipamento que vá quantificar a presença de um determinado agente biológico. E o agente biológico, ele dá direito ao trabalhador, quando exposto a esse agente em determinados locais, de receber um adicional de insalubridade que pode ser de 20% ou 40% incidido sobre o salário mínimo da região. Como é feita essa avaliação qualitativa e quantitativa? A avaliação qualitativa, um profissional da engenharia de segurança do trabalho ou da medicina do trabalho, ele pode gerar um laudo apenas por verificar no ambiente de trabalho, de acordo com a função do trabalhador, se ele tem o contato com determinado agente de risco. E aí, através do laudo, ele vai identificar, através do laudo, ele vai constatar a existência do contato do trabalhador com esse agente de risco. Já a avaliação quantitativa é aquela onde se necessita da introdução de equipamentos de avaliação da higiene ocupacional. E é justamente sobre esses equipamentos que nós vamos falar hoje. Por meio dessas avaliações, é possível que se aplique medidas de controle.
E quais são as medidas de controle? Existe uma prioridade, existe uma ordem hierárquica de aplicação dessas medidas de controle que são definidas nas normas regulamentadoras. Sempre em primeiro lugar, devemos lembrar que as principais medidas de controle são aquelas relativas ao ambiente, são aquelas em que você vai modificar a forma de trabalho, em que você vai modificar o ambiente de trabalho, fazer alterações visando eliminar ou minimizar o agente de risco. E por fim, nós temos aquelas medidas que são relativas ao trabalhador, que são os equipamentos de proteção individual. A avaliação qualitativa e quantitativa desses agentes de risco permite-nos identificar as melhores metodologias de controle desses agentes. Vamos falar como é feita essa avaliação no próximo vídeo, onde vamos falar sobre os equipamentos de avaliação.